No vídeo de hoje eu quero falar sobre pessoas críticas. Então, se você conhece alguém que é muito crítico, alguém que parece que o dia inteiro está criticando coisas, criticando pessoas, e essa pessoa faz parte do seu dia a dia, esse vídeo aqui vai ser muito útil. Eu sou Tomás Way e eu já expliquei num vídeo anterior que a pessoa que critica, ela está se expondo, ela está mostrando quem ela está mostrando as questões dela. Agora, você do lado de cá que está sendo criticado deve não trazer para o pessoal, e uma maneira de você fazer isso é compreendendo como funciona a mente de um crítico, mais especificamente, quais são as possibilidades que levam as pessoas a criticar. Isso vai abrir a sua mente de um jeito que você vai começar a perceber que é sobre o outro, porque você vai conhecer mais como funciona esse ser que é muito crítico. E talvez você se reconheça nisso também, mas o meu foco aqui é te dar mais elementos para você ficar mais ágil, para identificar as motivações de uma pessoa crítica e, consequentemente, estar blindado desse tipo de situação. Cachorros latem. Não necessariamente porque você é uma ameaça ou porque você fez algo para eles, mas talvez porque ele late, porque faz parte da essência dele. A essência de um crítico é a crítica. Por quê? A crítica é um eco da autocrítica dele. Veja só, pode não parecer ou a gente pode não se lembrar, mas uma pessoa muito crítica carrega uma autocrítica muito elevada. E se a gente for analisar friamente, grande parte das críticas que a gente recebe ao longo do dia são desnecessárias. Seja porque você já sabe. Então, me lembrei agora de uma cliente que criticava demais o filho dela. E eu perguntava para ela, mas o seu filho já sabe da sua opinião a respeito desse assunto? Ela diz, já. Então, ficar repetindo este assunto é desnecessário. A crítica, muitas vezes, ela é desnecessária. Ou ela já expressa algo que a pessoa já sabe, ela traz solução que a pessoa já avaliou. Dificilmente a crítica vem como uma grande novidade e dificilmente ela vem carregada de um motivador que vai fazer com que agora sim a pessoa vá fazer aquilo sobre o que ela está sendo criticada. Aliás, é bem o oposto disso. Agora, se a crítica é desnecessária, por que ela acontece? Tem um motivo que faz com que ela aconteça. Tem uma personalidade, uma ferida ali não resolvida na pessoa que critica. Na realidade, a crítica acontece por conta de uma ferida não resolvida na pessoa que critica. O crítico, na verdade, ele está expressando uma ferida. A crítica é, de certa maneira, um pedido de ajuda. Só que é um pedido de ajuda muito mal feito, porque ele é feito de tal maneira que a gente mais desconecta do crítico do que conecta. Então ela não funciona como pedido de ajuda, mas é um pedido de ajuda de uma ferida não resolvida. Por isso que a gente precisa entender um pouco quais são possibilidades de personalidades dos críticos, qual é a motivação por trás e, a partir disso, entender como lidar com eles. Provavelmente você já passou por aquela experiência de passar num detetor de metais e ele apitar para tudo, até quase que para o que não é de metal, né? Então você passa, você fala, não, eu já tirei o celular, já tirei tudo, e ele continua apitando. Aí você vai ver, tem um brinco que você tava, ou é a fivela do cinto, ou tem ali um detalhezinho no seu sapato que é de metal. Você já passou por esse tipo de situação, talvez no aeroporto ou numa porta de banco. É uma situação chata, porque você quer entrar e não consegue porque fica disparando aquele alarme. O que acontece com o crítico é que um deles, que é o crítico perfeccionista, ele está construindo o tempo todo, engajado em construir um mundo perfeito. E para construir um mundo perfeito, ele tem que ser ágil, ele tem que ser muito eficiente. Então o que ele vai fazer? Vai identificar rápido um problema, vai identificar rápido alguma coisa que não está no padrão de qualidade que ele gostaria. Então, quando você está fazendo algo, ele já vai rapidamente acionar. Às vezes nem deu tempo de você avisar o que é que aconteceu, o que é que você vai fazer. Não dá tempo de dizer que você já pensou naquele cenário, que você já tem solução. Isso acontece muito no trabalho, especialmente no trabalho. A gente às vezes tem um chefe, às vezes alguém que está alguns cargos para cima da gente, que parece que rapidamente já começa a criticar. E aí você entra no modo defesa
porque não te sobra outra solução. Então você fica, parece que a reunião inteira se defendendo. Aí você fala, nossa, se a gente tivesse tido tranquilidade de apresentar primeiro o projeto ou a ideia, a gente teria feito a reunião muito mais rápido. É lógico que eu estou falando aqui de uma estrutura executiva que não está muito funcionando bem, né? Porque um executivo bom mesmo, ele consegue ser ágil em identificar o problema, mas depois que ele tem quase que um sexto sentido, ele entende rápido o projeto e aí sim consegue trazer a crítica rápido. Tem executivo que não entende rápido o projeto, ele já entende que ele tem que criticar rápido. São duas coisas completamente diferentes, certo? Então, o perfeccionista, ele vai criticar muito rápido e ele é o detetor de metal. Às vezes era o brinquinho que passou ali, não era uma arma, não, era algo que não representava risco nenhum, mas ele já disparou, e aí você fica desgastado, falando, que energia, toda hora que eu vou passar aqui no detetor de metal, tem que tirar tudo para poder entrar, muito trabalhoso, né? Agora, não é só o perfeccionismo, existe um segundo tipo de crítico, que é o crítico que está na comparação, ele está, na verdade, numa competição, tentando se perceber melhor do que você, tentando provar ou perceber ou se autoafirmar diante de você. Então, qual que é uma estratégia que funciona aqui para eu me colocar num lugar de destaque? Desmerecer você. Então, ao invés de eu provar que eu estou certo, eu provo que você está errado. Eu começo a apontar defeitos em você numa tentativa de eu me convencer, de mostrar para você, mas especialmente me convencer, porque lembra das feridas? Eu preciso me convencer de que eu tenho valor. E como é que eu faço isso? Como eu não acho que eu tenho, eu vou lá e desmereço você, eu desvalorizo você. Aí quando eu desvalorizo você, eu me sinto bem. Aqui está aquela pessoa que se sente bem numa situação, falando mal dos outros. E agora você lembrou de um monte de gente aí. Agora você lembrou dos almoços no trabalho, você lembrou de contextos sociais, com amigos, em que a pessoa se sente bem se ela está falando mal dos outros. E o ponto principal aqui é a gente não ser essa pessoa aí, né? Esse é o ponto principal, porque a gente olha o outro quando tá falando mal, mas a gente não percebe quando a gente mesmo é esta pessoa. Agora, tem gente que não está exatamente numa competição, não está querendo diminuir o outro, mas ela está querendo resolver uma tensão interna. Uma tensão interna que não possibilita que ela tenha o controle das situações e o controle do mundo do jeito que ela gostaria. Então a crítica nesse sentido ela surge para diminuir essa tensão interna do descontrole. Essa é a pessoa que sabe exatamente como as coisas devem ser feitas. Então ela tem a dica, ela sabe o que o outro devia fazer, ela tem clareza sobre o caminho e ela vai ser muito diretiva, ela vai realmente dizer, o que você tem que fazer é isso, não vai por aqui, vai por ali, e veja, ela está bem intencionada, ou ela está querendo garantir que a pessoa não vai fazer os erros que ela fez no passado. Me lembrei aqui de uma cliente que os filhos já eram adultos, ela tinha dois rapazes já grandes, 20 e poucos anos, e ela controlava demais os filhos, apesar de já serem adultos. Ela direcionava demais a carreira deles, o que eles deviam fazer na vida. Por quê? Porque ela carregava uma frustração das escolhas profissionais dela. E aí a crítica para os filhos chega como uma coisa que perturba, uma coisa que cansa, uma coisa que eles não queriam ter tanto contato com ela, evitavam em algumas situações, alguns assuntos. Mas por quê? Porque eles queriam ter paz. E ela queria o quê? Ela queria de algum jeito resolver ali as feridas dela, resolver o passado dela, que não dá para resolver. Quantas vezes a gente não faz algo assim? Não só quando a gente está falando com alguém mais jovem, mas às vezes alguém que está num momento profissional diferente do seu, que está começando agora naquela carreira, e aí você já começa a querer dar dicas. Isso acontece muito com escolhas profissionais, né? Então, por exemplo, eu sou psicoterapeuta. Aí vai alguém lá começar a estudar para se tornar um psicoterapeuta. Eu vou, não, escolhe outra profissão, não escolhe essa não, que a vida de psicoterapeuta é muito difícil. Quantas pessoas você já viu fazerem isso? Meio que qualquer profissão faz isso. A pessoa é contadora, aí ela vai lá e fala, não seja contador, pior coisa é ser contador. A pessoa é professora, aí não vai ser professor é uma vida muito difícil. No fim das contas,
tudo pode ser difícil ou não, e não está relacionado com o tipo de profissão. Está relacionado com N outros fatores, que não vem ao caso aqui nesse vídeo, mas que não é aquele argumento. Agora, tem também uma crítica que não é por uma questão de controle. É uma questão de uma ferida mais profunda mesmo. Eu não sei o seu contexto de criança, o contexto infantil, como era com os seus pais, com os seus cuidadores. Mas muitos de nós vivemos e crescemos num ambiente muito crítico. E aí a gente aprendeu uma coisa na vida, né? Se teve uma coisa que a gente aprendeu foi como criticar os outros. Mesmo que a gente recriminasse aquilo, mesmo que a gente olhe para os nossos pais e diga, nossa, meus pais eram muito críticos, minha vida era muito difícil. Cuidado! Se você é essa pessoa que falaria isso que eu acabei de dizer, cuidado, pode ser que você seja muito crítico. Porque inclusive você está criticando seus pais, mas não só por isso, porque talvez esse tenha sido um grande exemplo dentro de casa. Nesse contexto, a crítica é uma medida preventiva. Para eu já não ser criticado, eu critico primeiro, porque aí o outro já entra para se defender, já ativa ali a amígdala cerebral dele, ele vai ficar tão atrapalhado que ele não vai ter tempo para me criticar, ou se criticar também veio já como uma reação ali e tal, mas eu que comecei isso. Então tem essa tentativa de eu me colocar num lugar mais blindado da crítica. Esse crítico é o que está sempre em posição de ataque. Ele está sempre preparado para a guerra, está sempre ali travado, está sempre com a armadura pronta para poder se defender. Mas como que ele defende? Atacando. E atacando como? Num formato de crítica, num formato de comentários duros. E aí você tem o crítico que quer, no fundo, se mostrar muito valioso, muito especial, por exemplo, num contexto profissional, um excelente profissional. Me lembrei aqui também de um colega que eu tinha, que era crítico demais. O dia inteiro, tudo ele criticava, de tudo ele falava, de todos ele tinha um caminho melhor, ele apontava muito o erro dos outros. Mas ali, o que ele queria mesmo, na minha forma de ver, é ser reconhecido como o fulano é um excelente profissional. O que ele queria mesmo é estar num lugar de competência. E talvez você possa ter dúvida em relação ao que eu falei ali do competitivo, que ele quer desmerecer para ele se valorizar. Aqui é muito parecido, só que o que ele entende é que ele é mesmo muito bom. Ele é uma pessoa especial e o mundo precisa conhecer como ele é uma pessoa especial. Então tem uma diferença aqui que é um pouco sutil, mas na prática se parece muito, porque ele está ali criticando, ele está ali falando. O objetivo é ele mostrar que ele é realmente muito competente, ou que ele é uma pessoa diferenciada, que ele está só querendo te ajudar. Na verdade, assim, eu não tô te criticando por nada, não. É só porque eu quero te ajudar, porque eu sou muito bom, eu sei fazer isso. Então, eu tô aqui te ensinando como faz, entende? A lógica é diferente. Conhecendo esses 5 tipos, você começa a conhecer as mensagens que estão por trás da atitude da pessoa. A crítica surge, mas agora não é mais a crítica, não é mais sobre você, é sobre o mundo interno daquela pessoa. E sabendo fazer essa diferenciação, você entende qual é o pedido de ajuda que está por trás. Você consegue ter uma conexão ou uma possibilidade de conexão muito aprimorada. E é por isso que eu sempre falo de gestão emocional, porque quando você entende que a crítica é uma crítica simplesmente e que a pessoa está criticando simplesmente porque ela é muito sem noção, ela é uma pessoa muito difícil de lidar, você não tem gestão sobre a vida. Não tem gestão emocional, não tem gestão sobre a vida. Você entra num lugar de fácil resposta. Você já desmerece o outro, você já critica o outro. Não, essa pessoa eu não quero mais relacionamento com ela. Sendo que há um universo de possibilidades, um universo de entendimento, de clareza, de raciocínio, de ferramenta que você precisa dominar. E uma pergunta-chave que você pode fazer quando você recebe a crítica é: isso que eu acabei de ouvir é sobre mim ou é sobre ele? Essa é uma pergunta que já vai abrir o seu pensamento para outro lugar. Mas nossa, realmente é mais sobre ele do que sobre mim. E aí, 2 possibilidades. Ou você chega à conclusão de que é sobre você mesmo, e aí aquilo é um excelente de um retorno, de um feedback para você melhorar as suas atitudes, seus comportamentos, se melhorar como pessoa. Só que provavelmente você vai chegar à conclusão de que 90% das vezes é sobre o outro. E aí,
a estratégia, a oportunidade que se abre não é mais uma oportunidade de transformação, é uma oportunidade de conexão. É igual criança fazendo birra no shopping, né? Você fala, nossa, mas que desnecessário. Só que existe uma necessidade, tem uma ferida ali por trás. Ou necessidade de chamar a atenção, necessidade de ser ouvido, de ser compreendido. Tem uma necessidade por trás. Então, se eu chego à conclusão de que a crítica é sobre o outro, eu agora tenho nas minhas mãos a possibilidade de aprimorar o grau de conexão. E aí, dependendo da relação que estiver envolvida aqui, isso muda tudo. Muda todo o jogo. Se for num casamento, é outra conversa, é outro grau, é outra maturidade, é uma porta para a possibilidade de um relacionamento saudável. Se é no trabalho, também é uma excelente oportunidade para eu não ter que gastar energia com um estresse que era evitável. Tem determinadas situações na empresa que são inevitáveis, mas tantos outros desgastes entre áreas diferentes são evitáveis. Ao mesmo tempo em que você está agora capacitado para entender a crítica do outro, é fundamental que você esteja capacitado para não deixar a crítica chegar até você, porque dependendo da forma como ela te encontrar, não vai dar tempo de você avaliar qual é a necessidade que está por trás, você não vai nem conseguir pensar sobre isso. Se disparar sua amígdala, se você trouxer para o pessoal, aí lascou, você já vai ter que seguir por um outro caminho. Qual caminho você vai seguir? Você vai seguir o caminho de assistir este vídeo aqui, onde eu falo para não levar tudo para o pessoal. É fácil falar, né? Mas como é que faz para não levar para o pessoal? É preciso que a gente converse sobre isso. Eu te encontro lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.